Olá, tudo bem? E boa noite. Como é que todos estão? Hoje mais um dia, mais uma segunda-feira onde a gente pode conversar. Olá, tudo bem? Vocês que estão entrando. Hoje a gente... Mais um dia que toda segunda-feira a gente estou fazendo essa live, o Olhar da Arquitetura, onde temos uma nova visão em relação ao processo de mudança que o mundo vem passando, e a gente percebe que a arquitetura também vai mudando, ela vai evoluindo. E a gente percebeu que a arquitetura, junto com a neurociência, juntando a neuropsicoarquitetura, ela vai trazer um benefício muito grande para os usuários, para as pessoas que estão querendo buscar um bem-estar, uma qualidade de vida nos seus ambientes, no seu espaço corporativo, na sua casa. E hoje nós resolvemos, junto com Soraya, ela deve estar entrando, mas acho que ela tem que pedir, né? Soraya tem que visualizar aqui isso. Vamos fazer dicas de como trabalhar, como organizar esse home office. Tá torta. Tudo bem? Bota na outra posição. Tudo bom? Você tá torta, bota na outra posição, isso aqui. Espera aí que eu tô aprendendo, viu, gente? A usar. Tá certo. Tá bom aí? Não tem problema, não. Tá ótimo, tá ótima. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fabíola, tudo bem? É um prazer. É um prazer, obrigada É um prazer. Convite. Também é um prazer poder estar dividindo com você esse espaço, a gente poder contar nossas experiências, né, para poder ajudar cada vez mais as pessoas, né, porque a arquitetura é isso. Um grande sonho que eu tenho desde que quis ser arquiteta é porque você contribui com as pessoas, né, tornando um lar melhor, um espaço corporativo, um espaço do trabalho, a cidade, né, bem melhor. Então, se apresenta para o nosso público aqui, para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, meu nome é Soraya Guimarães. Assim como Fabíola, eu tenho uma missão de vida profissional, que é trazer mais qualidade de vida e bem-estar para as pessoas que vivem nos ambientes, né? Porque a gente já sabe, diante de muitas evidências e estudos, de que a casa, o ambiente que a gente vive, trabalha, é responsável por muito da nossa saúde, né? Então, eu chamo meu trabalho de arquitetura integral sistêmica porque ela tem que integrar tudo, né? Sou uma buscadora, como Fabíola, no caminho do autoconhecimento desde sempre. E isso me fazia pensar como trazer isso para o meu trabalho, né? Como trazer a qualidade de vida e bem-estar para as pessoas que vão habitar os projetos que eu faço. E aí, nessa caminhada... Se a gente pode, né? Sim. Se a gente pode, assim, né, na nossa busca, né, do autoconhecimento, assim, tantos trabalhos que a gente conhece, vem fazendo, né, de autoconhecimento, autotransformação, né, no ciclo, e a gente observa que nós podemos contribuir com o outro na arquitetura, né, no interiores, isso é muito gratificante, né? Perfeito. Porque a grande missão é você poder ajudar outras pessoas, poder contribuir com o bem-estar, com a qualidade de vida das outras pessoas. Isso é fantástico, né? É gratificante. Com certeza. E eu acho, assim, bem interessante, porque você botou arquitetura sistêmica, né? E a sistêmica, ela envolve tudo, realmente, né? É como a neuropsicoarquitetura, ela vai trazer a ciência, né? Para poder justificar como é que a gente vai, dentro do ambiente,
trazer o que é, por exemplo, uma iluminação, como ela vai interferir nas nossas vidas, essa iluminação, né? Sim. Como é que ela vai trazer esse bem-estar, essa qualidade de vida, uma iluminação boa, iluminação ruim. Nós sabemos que existem muitos, você fez até postagem, acho que foi hoje, né? Falando sobre casas doentes, né? Sim. Existem edifícios doentes, casas doentes. E aí, com isso, as pessoas também vão ficando doentes. E quando a gente pode contribuir, é magnífico. E por conta aí desse movimento que vem acontecendo, né? Estamos um mês dentro de casa, a grande maioria, né? Sem poder trabalhar, indo para as empresas. Aí nós resolvemos, que você também já fez um artigo, né? Na Maturamente, falando sobre home office, né? E como é extremamente importante você articular nesse momento o seu local, a sua área de trabalho, onde você você estará produzindo. Então, assim, tem muitas dicas importantes que Soraya vai nos dando aí para a gente poder interagindo aí. Pode começar, dizendo aí a primeira dica aí que você... Com certeza. Quem quiser ver a matéria da qual você falou, ela saiu na terça-feira no Maduramente. Fala exatamente sobre home office saudável, né? Que, como você falou, a primeira coisa, né, tanto de um home office quanto de uma casa saudável, é a ventilação e iluminação naturais, né? A iluminação e a ventilação natural vão deixar o nosso corpo, a nossa saúde já confortável com o ambiente, né? A luz vai guiar o nosso relógio biológico, que vai encontrar o nosso maior pico de produtividade, o nosso maior pico de descanso, e vai saber mais ou menos como construir uma rotina dentro de casa, né? A primeira dica que eu dou do home office saudável é a posição da mesa. A posição da mesa, o ideal é que ela esteja para o sol nascente ou no quadrante leste-norte. Porque aonde o sol nasce, ele já está dizendo para a gente que ali existe uma energia levantando, né? Existe a vitalidade, a criatividade. Então, se a gente trabalha de frente para esse sol nascente, ou nesse quadrante leste-norte, que no nosso caso aqui, nordeste, né? Exatamente onde moramos, esse posicionamento vai criar uma predisposição à criatividade, à produtividade, à energia para você trabalhar. Então, isso já é fundamental. Verdade. Porque até uma coisa que eu acho até interessante, porque você sabe que o home office não significa que você não é trabalho em casa. Sim. O home office é um local, um espaço em que você vai ter na sua casa. Perfeito. Para se dedicar algumas horas ao seu trabalho. Porque às vezes quando a pessoa fala home office, pensa que é trabalho em casa, e aí às vezes confunde um pouco esse conceito e deixa as pessoas, até que Celso colocou, né? A arquitetura tem uma missão muito especial no bem-estar das pessoas. Realmente, por isso que saber como organizar o seu espaço é importantíssimo, né, nesse momento. Sim, a organização é fundamental, porque se você elege, né, antes de tudo, você tem que eleger um lugar na sua casa. Você que não tem o hábito de trabalhar em casa, por exemplo, nesse momento de quarentena. Às vezes também a pessoa não tem um quarto que possa destinar para isso, né? Como é que você acha que seria assim, por exemplo, eu tenho a minha sala e tenho o quarto. Você acha que o ideal é no quarto? Até fiz uma postagem de um home office no quarto, mas era porque o rapaz do apartamento não tinha outro espaço. Então, eu coloquei um espaçozinho lá, todo destinado, né, com todas aquelas posições certas, virada para a paisagem, a iluminação adequada, né, pontual no local de trabalho, o verde perto. Aí você acha assim que a posição mais ideal, lógico, quando você pode escolher, seria você colocar um espaço só para isso, né? Para você ter um espaço... Como você falou no início, de preferência, jamais o home office no quarto de dormir. Né? Porque o nosso cérebro, como você sabe melhor do que eu, a neuroarquitetura fala sobre isso, o nosso cérebro registra
que trabalho quer dizer atividade, produtividade, né? Ou seja, energia alta, ligadas às cores quentes. Quarto de dormir é exatamente o oposto, remete ao descanso, né? À noite, ao relaxamento. Então, neurologicamente, se você leva seu escritório para dentro do seu quarto, provavelmente você não vai ter um sono tão bom. Você não vai ter um sono de qualidade, porque o cérebro está registrando que aquele ambiente também tem outro uso. E se você pode... Aí, por exemplo, se eu não tenho espaço, aí eu tenho a minha sala. Na sala de jantar também, na mesa de jantar também não seria o ideal, não é isso? Porque também o cérebro vai entender que é o local de se fazer refeição. Mas é melhor numa sala do que no quarto de dormir. O quarto de dormir vai ser sempre a última opção. Tá? Se eu for para a sala, por exemplo, eu vou eleger em que cadeira daquela mesa de jantar é o ideal para eu trabalhar. Quase sempre a pessoa tem uma cadeira que está mais ou menos vazia, que só quando recebe visita é preenchida. Então, de preferência, você elege aquela cadeira e ali você vai literalmente colocar o seu ambiente de trabalho. Ambientar mesmo. Por exemplo, se no trabalho você tem o hábito de deixar ali uma garrafa de café do lado, você vai fazer a mesma coisa em casa. Se no trabalho você tem uma plantinha em cima da sua mesa de trabalho, de preferência faça a mesma coisa. Porque como a gente falou, o cérebro vai registrar que aquele ambiente tem que remeter ao trabalho. Então, se você traz elementos do seu local de trabalho para esse cantinho da sala de jantar, o seu cérebro vai registrar com o passar do tempo que ali é o lugar de trabalho. E aí ele começa a entender que não, ali é o local onde eu vou produzir. Isso. Vou ter uma produtividade, uma concentração e a criatividade para poder interagir ali na minha tarefa do dia, não é isso? É muito interessante, porque a neurociência, né, ela mostra, muita neurociência, ela mostra isso, em que o cérebro, ele, como nós somos visuais, automaticamente ele vai ir para o cérebro e ali a gente vai registrar nas nossas memórias passadas, nas nossas memórias que nós temos, e vai emitir alguma coisa, algum estímulo em relação àquilo que está acontecendo, né? E o que estamos vendo e até sentindo, né? Você botou na matéria que eu acho assim super interessante, a música também, né? Sim. Você falou sobre a música, né? Porque você percebe, por exemplo, empresas, eles já têm um som ambiente. Então, cada estilo de empresa, por exemplo, no Google, nessas empresas mais que são movidas à criatividade, à interação, né? São estilos diferenciados. Você vê que lá músicas são músicas mais rítmicas, músicas mais... É muito interessante, assim, Por isso que é importante a consultoria, por isso, né? Para a gente poder... Cada tipo de trabalho, tem o seu estilo, tem o que você precisa para poder tornar aquilo mais produtivo. Né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é exatamente isso, é a personalização, porque cada caso é um caso. Um ambiente de dormir para mim vai ser completamente diferente de uma outra pessoa. Um home office para mim pode ser que tenha um contexto completamente diferente, como você falou, do pessoal do Google. Né? Agora, uma coisa que é importante, que deve ser comum a todos, por exemplo, é a ergonomia também, né? Você não pode, por exemplo, trabalhar numa mesa baixinha de criança. Isso não vai ser bom para você, para a sua saúde, para a sua produtividade. Você não vai conseguir criar muito bem se você não estiver se sentindo bem sentado. Então, sentar numa cadeira em que você fique com a posição dos joelhos a 90 graus, com os pés bem apoiados no chão, que você consiga ter uma coisa também importante, que é teclado e mouse fora. Para quem tem notebook como eu, que trabalha na mesa, se você tiver com o teclado só do notebook, sem um mouse, você vai, com o tempo, prejudicar o seu braço, seu cotovelo, seu pulso, porque você vai estar em posições incorretas. Vai estar esticando demais durante muito tempo, contraindo demais durante muito tempo, e aí começa de novo a história. Não vai conseguir produzir, a criatividade vai ficar embotada, vai começar a sentir dor.
Então, mouse e teclados sempre. Não, seja notebook ou computador normal, sempre fora. Não, e tem muito cliente que eu conheço que aí tá a Neide dizendo que é uma posição adequada para o melhor rendimento. Isso mesmo, porque até eu tenho clientes que às vezes dizem, ah, não, mas eu uso o computador na cama. Não! Que até fizeram, né, uma bancadinha, né, para o notebook, mas não. Só para você assistir um programa, alguma coisa, né, no YouTube, mas para você produzir, realmente você pensa que vai dormir, né? Exatamente, não pode, não pode. Né? Não vai ser, é aquilo que a gente falou, não vai ser bom para o seu corpo e, paralelamente, não vai ser bom para a sua saúde. O corpo já está dizendo mais ou menos para a gente. A gente tem todos os princípios ergonômicos, que é o mínimo que a gente pode fazer por nós que vamos ficar na frente do computador algumas horas por dia. Às vezes umas 12 horas por dia. Pois é. E uma outra coisa importante, né, falando nisso, uma outra coisa importante, nossos olhos, né? Essa coisa de ficar de frente para o leste e de preferência, se você tiver a possibilidade, claro, virar sua mesa de frente para o seu jardim, ou de frente para a sua varanda, ou de frente para uma paisagem interessante, se você tiver. Porque isso vai ajudar com que você foque e desfoque, você olhar longe ou olhar perto. Sei lá, cada 15 minutos, cada meia hora, você tirar o olho da tela do computador e olhar longe. Olhar para outros lugares, olhar o seu entorno, olhar para a sua plantinha, beber uma água. Isso é fundamental também. E as plantas, elas assim, têm tantos benefícios, né? Ajuda na produtividade. Estava lendo uma pesquisa que ela aumenta de 12 a 15% a produtividade das pessoas. Ela ajuda na qualidade do ar, na umidade, porque principalmente em ambientes que tem ar-condicionado, né? Ela vai interagir isso. Ajuda no estresse, né? Também do indivíduo, porque às vezes você está ali, tem que terminar aquele projeto, naquela questão, e aí quando você vê, já está estressado e a planta vai trazendo essa tranquilidade, porque é tão interessante as plantas que eu vi um congresso de biofilia, e lá ela até bióloga, mostrou que eu nem sabia, cada planta emite um som. Sim. Cada planta tem uma, né, no YouTube tem, uma vibração. Cada planta emite um som, uma vibração. E uma cada cor também. Emite uma vibração. E uma cor também. E o que, Soraya? E uma cor também. Uma cor, né? Porque a vibração tem cor, que é energia, que amplifica, e aí a energia higieniza o espaço, né? Faz qualquer... Como sempre, tem que partir da natureza. Isso. A natureza é a nossa essência. Nós somos natureza. Não existe a natureza lá e nós aqui. O que faz bem lá, vai fazer bem aqui. Tem que estar em sintonia, né? A gente tem que estar em sintonia com a natureza sempre. Tudo bem, se você mora num apartamento pequeno, não tem um jardim, mas você traz até, como você falou, uma planta só para sua mesa de trabalho, para perto para sua sala, na sua cozinha, qualquer lugar que você puder ter uma planta e você se conectar realmente com aquela vida, tudo bem, você está cumprindo seu papel, você está fazendo o que vai te ajudar a ficar bem. Sim, porque, como você disse também, ela purificando o ar, ela vai trazendo uma renovação para você. Então, assim, a planta é fundamental, né? Um dos quesitos, assim, fundamentais para poder a gente ter no nosso home office, né? Sem ele, a gente não consegue ter uma produtividade, né? Logicamente que vai ter, mas com a planta vai aumentar em 15%. Ajuda, e já é comprovado. O tipo de iluminação artificial também, a gente falou da natural, que é a mais importante. Então, que o ideal, claro, é durante o dia você não precisar acender a luz, né? Posicionar sua mesa dessa maneira, em que a iluminação natural resolva tudo que você precisa na sua mesa de trabalho. Se você precisar de uma iluminação artificial, que ela também imite a natureza. Evitar luz branca, preferir a luz amarelada, o sol é amarelado, a natureza já está nos mostrando, né? E, em hipótese alguma, luz fluorescente. A luz fluorescente, quando ela está para queimar, o que acontece? Quer dizer, a gente consegue ver, ela fica piscando o tempo inteiro.
Só que ela não fica assim só na hora que ela vai queimar, ela fica assim o tempo inteiro. Porque o tipo de iluminação que faz ela iluminar é a luz pulsada. Isso cansa demais a nossa pele, tem nossos olhos, tem estudos que comprovam que causam doença de pele e uma série de outras coisas, irritabilidade, ansiedade, depressão, por uma simples lâmpada, né? Existe no mercado também as lâmpadas circadianas, que são as lâmpadas que literalmente imitam a luz do sol. Elas são mais fortes nas primeiras horas do dia e vão diminuindo sua intensidade e seu brilho com o passar do tempo até escurecer. Então, por isso que até o importante, a luz é tão importante que até na hora de dormir, só entrando assim, que até na hora de dormir, você não deve dormir com a luz acesa. Eu falo muito isso aqui, porque às vezes a pessoa tem medo tal, mas o interessante é você não dormir com a luz acesa, porque o nosso organismo ele é preparado, né? Foi preparado para você, quando for dormir, tá tudo no escuro, na penumbra. Perfeito. E se você deixar uma luz acesa, você vai interferir no seu... E aí você vai acordar estressada. Às vezes você acorda estressada, de mau humor, não dorme bem, porque às vezes foi uma luz, principalmente aquela luz da televisão, né? Aquelas luzinhas vermelhas, aqueles infravermelho, que vai prejudicando mais ainda. Também é um dos sintomas, até para ter uma produtividade, né? Exatamente. Ter também esse acompanhamento também na hora de dormir, sabendo que é necessário ter uma iluminação adequada, né? Uma iluminação na penumbra, totalmente para o seu organismo entender. Agora está na hora de eu dormir, descansar para produzir no próximo dia. Isso. Mesmo que tenha uma luzinha baixinha ligada, o nosso organismo vai entender, nosso relógio biológico vai entender que ainda precisa estar desperto. Então a gente nunca consegue alcançar o sono mais profundo. A gente dorme, mas não descansa. Uma coisa que você falou é muito importante: nada de aparelhos ligados no quarto de dormir. Se você tem sua televisão, tira da tomada. Se você tem, né, qualquer coisa, antena da TV, tira da tomada. O cliente quer, principalmente o aparelho da Sky, né, que agora nem tanto vai ser mais usado, né. Eu até falei uma vez pro rapaz da Sky, ele não gostou muito não. Eu digo, ó, já procurando outro trabalho, porque só a Sky vai acabar, porque agora a internet... Sim. Então, assim, o aparelho mesmo, quando tem um aparelho da Sky, algum aparelhozinho, o que a gente faz? A gente coloca, né, numa posição que a pessoa não visualiza quando está dormindo. Então, bota abaixo da cama o aparelho. Sim. Porque pelo menos continua ligado, mas tá indo na posição da cama. Então, você não, no olhar que você está deitado, você não observa essa luz. É uma das soluções também para o aparelho ficar ligado, né? Menos pior, mas aí tem também a questão dos campos eletromagnéticos. Então, se o aparelho está ligado na tomada, por mais que ele esteja desligado, ou seja, esteja lá no seu stand-by, você está recebendo a emissão e a radiação dos campos eletromagnéticos que estão saindo da tomada, da rede elétrica. Isso também vai impedir o seu descanso, vai impedir o sono profundo, vai criar estresse durante o seu sono e você vai acordar cansado. Então, quer ter TV no quarto, que não é o ideal, mas quer ter... Tira da tomada na hora de dormir, pelo menos. E todos os aparelhos que tiverem em volta. Digamos que na parede oposta ou na parede lateral você tenha um home theater, né? Uns equipamentos, o computador. Também, tudo que tiver ligado na tomada na hora de dormir, que esteja próximo a você, o ideal é que você tire da tomada. Inclusive, não sei se você já ouviu falar, Fabíola, no HBC, que é o Health Building Certificate, que é o selo Casa Saudável. Você vê que isso que a gente está falando é tão importante, que se identificou desde a França de, sei lá 50 anos atrás, através da radiestesia, o que as ondas eletromagnéticas... Oi? Eu acho que até mais, viu? O que as ondas eletromagnéticas, a ionização do solo e uma série de outras coisas podem fazer com a nossa saúde. Então, tudo que a gente está falando é medido por aparelhos. A iluminação artificial vai medir, então, no selo Casa Saudável. É tudo científico, né? Tudo científico. As pessoas não pensarem que é místico, não tem nada místico, é tudo científico. Entra lá, www.selocasasaudável.
vocês vão conhecer o Alan Lopes, que foi quem criou esse selo do HBC. E hoje existe no mundo todo, né? Alan hoje mora nos Estados Unidos, mas tem a central em São Paulo, em vários países, e que certificam as casas que fazem bem às pessoas. Hoje, vários arquitetos, como o Duda Porto, do Rio, por exemplo, são certificados pelo HBC, porque eles entenderam que uma casa não basta ser bonita, não basta ser funcional. Ela precisa, antes de tudo, trazer saúde e bem-estar para quem está dentro dela. E não é só a casa, o escritório também, a empresa também. E você sabe que existe aí 33% também uma pesquisa, né, que fizeram 33% de edifícios doentes, né? Sim. De edifícios, até teve caso, né, de uma pessoa que morreu por conta do ar-condicionado, né, da empresa. Então, assim, tudo tem que ser bem analisado, bem cuidado, bem estruturado para não ter problemas futuros, nem a curto nem a longo prazo. Nós tivemos agora, inclusive relatado pelo próprio pessoal do HBC, quando começou o coronavírus nos Estados Unidos, um dos primeiros lugares atingidos foi uma casa de idosos, que lá eles chamam de senior living, e mais de 30 idosos faleceram. Na época, eles foram chamados para fazer o diagnóstico e não existiam aberturas suficientes para ventilação natural, para higienizar aquele espaço, porque o vírus precisa de quê? De ser eliminado. A ventilação natural, como a gente está vendo pelas orientações aí da OMS, é a principal questão para você expulsar o vírus de dentro da sua casa, de dentro do seu ambiente. Iluminação do sol, essencialmente, que é antibactericida, antifungicida. Tanto que estão dizendo, se você botar a sua roupa, né, no sol, botando a roupa no sol, o vírus, ele vai... Né? Então, como o sol é importante, né? Deixar o sol entrar na sua casa, botar janelas mais baixas para poder ele entrar em todos os ambientes possíveis. Exatamente. O sol é muito importante nas nossas vidas. Essa casa de e a gente ainda tem o privilégio, né? Com certeza. De ter esse sol maravilhoso. Com certeza. E aí, nessa casa de idosos em Washington, aconteceu isso. Muitos idosos faleceram, especialmente pelo contágio ter sido propiciado pela falta de iluminação e ventilação naturais, e pessoas que já têm o sistema imunológico mais fragilizado por serem idosos, né? E que precisavam de vitamina D, que está diretamente associado à expansão do coronavírus. A grande maioria das pessoas atingidas pelo vírus tem carência de vitamina D, ou seja, falta de sol, né? 10 minutos de sol por dia resolve isso. Mas a gente não tem mais essa cultura de viver e conviver com a natureza e se curar através dela. Precisamos retomar. É verdade. Retomar. Aí das dicas é colocar no home office a plantinha lá. Também. Justamente. Né? E a iluminação, como você falou, iluminação também adequada, né? Iluminação amarela. Pontual também, que eu acho que a iluminação, quando você coloca a luminária de mesa, eu acho que é também muito interessante, né? Sim, principalmente porque você sabe que às vezes tem locais que se a iluminação ficar aqui atrás, né? Sim. Posicionada aqui atrás, quando ela vai incidir, você vai fazer sombra no livro ou no computador, então aí já prejudicou totalmente. Então, tem que observar isso também, né? Saber se onde está a posição que você vai sentar, justamente para a incidência solar ser bem na tela do teclado, para você não ter prejuízo. Exatamente. Né? Isso. Exatamente. Lembrando que a vitamina D não vem somente através do sol direto incidir, batendo na sua pele. Basta a luminosidade do sol estar próximo a você que a vitamina D acontece. O corpo fabrica a vitamina D com a proximidade da luz solar. Ela não precisa estar exatamente incidindo em você. Batendo, tomando sol, né? Isso, exatamente. Então, por isso também a importância de botar a mesa de trabalho perto de uma janela, perto de uma abertura, em que pegue claridade. Não precisa pegar exatamente a luz do sol, né? Que vai ficar, inclusive, desconfortável. Vai ficar até com calor, né? Começa a incomodar aqui também com as...
Por isso que tem que ser analisado, né? Justamente para não ter problema. Agora, eu acho que também uma coisa pelo Feng Shui que você fala, né? Também outras coisas da posição, por exemplo, da porta, né? Atrás da cadeira, né? Também isso é outra dica também muito interessante aí. O Feng Shui mostra que nas nossas costas tem uma montanha, né? No Feng Shui, que é a tartaruga com aquele casco enorme e tem a porque as costas a gente precisa se sentir seguro. A gente não pode se sentir vulnerável atrás, né? Você não tem olho atrás, então você nunca sabe o que chegar por trás. Vamos usar uma expressão mais forte. Então, atrás, não só um encosto de cadeira na posição ereta boa, mas jamais uma abertura com uma porta atrás de você. Porque por mais que não seja consciente, o seu cérebro vai registrar que você está vulnerável. E se você está vulnerável, inconscientemente, você está se sentindo inseguro e não vai ter tanta criatividade e produtividade. É como o Roberto fala, é o ataque e defesa, né? O parasimpático e o simpático. Ele fica naquele... Luta-fuga, luta-fuga. Você não está vendo o que está acontecendo. Você não vê o que está acontecendo atrás de você, por isso que a psicologia, né? Isso. A psicoterapia, então, assim, super importante também nessa análise, né, para o ambiente. Você não vê o que está acontecendo aqui atrás, que o que está acontecendo atrás, você fica sempre em alerta, né? Então, você nunca consegue se concentrar realmente no que você está fazendo. Perfeito, Fábio, é isso aí. Exatamente. É muito... assim, são tantas coisas assim, que você vai descobrir muito maravilhosas, que você pode ajudar as pessoas, assim, de uma forma tão precisa, né? Não... São tantos métodos que vem, o Feng Shui mesmo é milenar, né? É milenar. Mais de 5 mil anos. E ele já tem essa visão muito já antes, né, de milenar, e a gente percebe assim como é importante para a gente observar esses pontos, para não poder perder alguma coisa na nossa produtividade, falando em produtividade do trabalho, ou perder na criatividade, porque a gente às vezes está concentrado, mas aí quando você fica naquela questão, alguém pode entrar aqui e me atacar, né? Porque também a gente está que Roberto falou até numa outra live também, o cérebro reptiliano, né, ainda está naquela coisa, vão me atacar por trás, então, realmente é outro ponto. Então, assim, são pontos importantes para analisar. E quais seriam mais outros aí que a gente pode falar com... Bom, agradecer também, né, o pessoal, só agradecendo aqui também ao pessoal que entrou, a Maturamente, né, que também fez colocou no Instagram delas, né, eu acho que é duas moças, né? Isso, vou até aproveitar, abrir um parênteses aqui para falar, né, desse trabalho. O projeto Maduramente é um projeto interessantíssimo que vem trazer um novo olhar, assim como nós estamos propondo aqui, vem trazer um novo olhar, só que sobre o envelhecimento. Então, no Maduramente não se fala de velhice, se fala de longevidade, porque hoje uma pessoa de 50 anos como eu, por exemplo, não é a pessoa de 50 anos de 10, nem de 20, nem de 30 anos atrás, né? E esse é o foco do Maduramente, em todos os segmentos da sociedade, mostrar que o envelhecimento está cada vez mais produtivo e com cada vez mais presença no mercado de trabalho, inclusive. E só abrindo parênteses, e se o indivíduo se preparar o seu lar também, aí que vai ter um envelhecimento... Nós estamos propondo exatamente tranquilo, né? Uma arquitetura para a longevidade. Porque se você tiver mais saúde, você vive mais melhor. E vivemos aí sem doenças, porque às vezes a gente só quer prevenir tomando remédio, sabendo que tem outras... A gente só quer, na verdade, remediar, né? Tomando remédio. A gente pode prevenir isso fazendo algumas outras coisas, principalmente o nosso lar
reajustando o nosso lar, já isso já vai, o local de trabalho, que é onde a gente passa, né, muito tempo, né, trabalhando, Sim. então já fazendo isso, a gente vai conseguir ter uma longevidade bem melhor, uma produtividade, vai estar com o cérebro, com o tempo, ele envelhece, mas vai envelhecer de uma forma mais tranquila, mais serena, né? Porque a gente vai trazendo a natureza e a natureza vai nos... Eu amo muito a natureza e eu acho assim que ela tem o privilégio de ter aqui uma floresta aqui, de uma floresta aqui na frente, que é muito grande, de todo dia estar recebendo essa energia. Na verdade, mas voltar a ter autocuidado, né? Autoamor por você, pelas pessoas que vivem ao seu redor e pelo seu ambiente. Amar a sua casa é fundamental. Então, nós falamos, vamos só recapitular para ver se a gente se tem outros, né? Uhum. Então, falamos do sol, da luz natural, né? Extremamente importante. A posição que a mesa deve ficar. Isso. Deve ser toda pro nascente, né? Na grande maioria pro Nordeste. Pro norte, isso. Pro norte. E seriam as posições ideais. E tá sempre virado para a janela, né, para a paisagem, nunca para trás da porta, a porta atrás, nunca. Ou para uma parede na frente também não é o ideal. Isso. Porque geralmente quando vai fazer home office, né, você vê que a grande maioria coloca as bancadas da parede, de frente para a parede. E aí você está olhando para a parede. Até se você tiver esse caso, digamos que a pessoa por algum motivo não tenha outra opção, coloca então nessa parede algo que seja agradável para você, que te remeta a coisas boas. Não sei, fotos que lhe tragam boas energias, um painel, um papel de parede bonito, com algo que te agrade, que você se sinta feliz ao ver, plantas, um jardim vertical na parede, né? Nós que temos poucos espaços hoje, o jardim vertical é uma saída genial. E agora existe muito jardim vertical de plantas permanentes, né? Isso. Plantas que já remetem mais ao natural, mas são artificiais, no fim, que não pode nem molhar de jeito nenhum. E fica super bonita, super tranquila, então você não precisa, que às vezes a pessoa, eita, planta, vou ter que molhar todo dia, se não molhar, ela não vive. Então, já temos a planta, eu sei que não é o ideal, o bom seria se tivesse essa, né, a plantinha também do lado, mas para você colocar na frente, a artificial até já dá uma ajuda, porque você está trazendo o verde, né? Quando você vê o verde, o seu cérebro também já entende que é tranquilidade, serenidade, né? Isso, exatamente. Você se sente então, energizado. Então, já vimos as cores também, a gente pode falar também as cores para o home office, que você também falou, né? Importantíssimo. Por exemplo, eu evitaria um home office com uma parede vermelha na frente. Apesar do vermelho... Rapidinho. Michele está perguntando se está travando. Aqui não. Aqui não trava de vez em quando, mas está fluindo, né? Não. Está fluindo, Michele. Aqui está tranquilo. Aqui tá. Sim, aí o vermelho... Eu não colocaria... Eu evitaria uma parede vermelha, por exemplo, na frente da minha mesa de trabalho. Porque apesar do vermelho trazer vitalidade e energia, ele é muito intenso. É a cor mais quente da paleta de cores, né? Então, na verdade, ele vai te estressar. Ele vai te deixar extremamente ansioso e irritado, porque ele está ali o tempo todo. E a cor, como as plantas, elas vibram. Elas emitem uma força, uma energia. Agora travou mesmo. Não sei se foi. Elementos de cores quentes. Deixa eu ver. Então, se eu usar cor quente, o que é cor quente? Amarelo, laranja, vermelho, eu vou usar em pontos. Eu vou pontuar um quadro, um objeto, elementos pontuais. Já no que diz respeito às paredes, essas devem ter cores um pouco mais tranquilizantes.
O verde, por exemplo, é uma cor boa para o home office, porque o verde ele traz concentração e também é antibactericida e fungicida, e ao mesmo tempo ela evita o ambiente totalmente branco, que também não é uma coisa boa. O ambiente totalmente branco, Que às totalmente vezes cinza, cria um estresse do monocromatismo. Porque na natureza, mais uma vez, também... o modelo é a natureza. Na natureza não existe nada monocromático, né? Não, e eu interessante que às vezes a pessoa, não, vou botar tudo branco para não errar. Mas nem sempre o todo branco para não errar vai errar, né? Exato. Porque às vezes o ideal é você pontuar algumas cores em algum local assim, ou na parede até, justamente para trazer o azul, por exemplo. O azul também eu acho assim uma cor também muito legal, né? Uhum. O azul, para você, eu sugeriria um azul também. O azul traz serenidade, traz calma, traz foco, mas também não pode ser usado em excesso, porque se for em excesso e uma pessoa já tiver um temperamento um pouco mais deprimido, isso pode se intensificar. Por isso a importância de pontuar com as cores quentes. A consultoria. O vermelho, o laranja, por isso é o amarelo. Né? Por isso é importante a consultoria, né? Justamente para poder não prejudicar. Caso é um caso, né? Como a gente diz. Aí, essas dicas são genéricas. Celso fez até uma pergunta aqui, ó. Um ambiente de home office com muitos estímulos pode desviar o foco no trabalho? Sim, com certeza. Um ambiente de home office aí. Agora travou você porque para mim. Muito. Tá ouvindo? Agora tô. Você tinha dado uma parada. Eu acho que travou, mas acho que voltou, né? Vocês estão ouvindo agora? Acho que deu. Não sei se foi a minha internet ou a de Soraya, porque aqui em Salvador, pelo menos aqui no bairro que eu moro, apagou a luz, travou agora, voltou ao normal, para a Soraya poder retornar. Aqui apagou a luz, aqui deu 3 vezes aqui, desligou a luz, aí pode ser que também choveu muito, a internet não fica bom, né? E aí acaba que adicionar a Soraya novamente. Mas eu acho que agora tá melhor, né? Vocês estão ouvindo bem? Estão escutando? Ela tá voltando. Oi, Fabio. Eu aceitei ela. Oi. Oi. Eu não sei se foi a minha ou a tua. Eu acho que passou o tempo, não? Não passou o tempo, não? Não, falta. Que horas são? Que horas são? Deixa eu ver aqui. 11. Tá. Não, ainda falta ainda. São 8h11, né? Falta ainda aí uns 17 minutos mais ou menos. Okay. Porque eu não sei exatamente se eu entrei 30 ou foi 29, então mais ou menos a gente faz uns 15 minutos mais para não. Ok. Pronto, Michelle, tá ok. Então, assim, por isso que é importante a consultoria, justamente, e também o briefing também é importante, que eu venho falando nas outras lives, é super importante os briefings, justamente para você saber quem é o paciente, não, quem é o cliente, e como ele está emocionalmente, né? E como ele está emocionalmente. Perfeito. Até isso é importante para você saber que tipo de cores a gente vai usar no seu ambiente, principalmente no ambiente de home office, né? Que é onde você vai produzir, onde é importante. Sim. Você está criativo, você está atento, concentrado. Então,
tem que ter o brief, né? Por isso que, assim, tem que fazer toda uma pesquisa, uma análise do cliente para poder você pontuar as cores corretas em cada ambiente. É um ambiente único, é uma personalização. A arquitetura, a decoração tem que ser feita para a pessoa, para o ser humano que vive ali. E cada ser humano é único. A gente tem regras gerais. E você encontra muito, né? Exatamente. E cliente que diz assim, eu quero igual essa daqui da revista que eu vi. Mas, infelizmente, a gente tem que entender que para aquele cliente foi feito daquela forma porque o cliente tinha algumas questões, algumas necessidades, algo, lógico que a gente pode integrar aquilo que ele está querendo para o ambiente, mas dentro da necessidade dele e dentro do que ele transmite para a gente, né? E o que ele quer transmitir também. Perfeito. E a gente tem que aprender a ler com a experiência o subtexto, né? O que o cliente não está dizendo. O que ele realmente precisa, às vezes ele não sabe. Então, as conversas, as reuniões com o cliente, especialmente se for possível acontecerem no espaço que vai ser reformado, projetado, no terreno, na casa, na empresa, isso é muito importante. Porque o cliente estando no local e você também, muitas coisas a gente consegue captar sem ser dito, né? Por uma atitude, por um jeito de olhar, por alguma coisa que fica no ar e que às vezes a gente consegue perceber se tiver a família reunida, o que um diz, às vezes o outro não disse, mas você percebe de alguma maneira. E mais de uma conversa é importante, especialmente se for um projeto do zero, né? Se for uma reforma maior. Se for uma residência, como falei na live passada, justamente o cliente ele queria a cozinha do lado de fora. Sim. Então, são questões, cada um vem com as suas necessidades. Sim. E a arquitetura vem para isso, né? A arquitetura vem justamente para poder propiciar uma melhor qualidade de vida e um maior bem-estar para aquele indivíduo que vão estar ali naquele local, melhorando a sua saúde mental, a sua saúde física, porque se o mental, né, se o mental não tiver bem, ele vai, de alguma forma, o físico vai receber aquilo ali de alguma forma, em forma de alguma doença, de alguma coisa, né? Sim. Então, assim, é muito importante. Então, nós falamos da luz natural, da iluminação artificial, das cores também, que é importante. Não ter muita cor, nem cor nenhuma, também, né? Porque, às vezes, assim, por exemplo, a pessoa quer colocar, vou colocar tudo branco para não errar. Mas a gente não esquece que o branco, ele reflete muito, né? Então, você coloca e aquilo ali pode ofuscar você. O branco, acaba que você bota o branco ali e acaba que vai estar sempre aquela claridade vindo nos seus olhos. E isso, como a luz, como você falou da iluminação da fluorescente, vai ter o mesmo caso, né? É. A moda dos off-whites veio muito daí, né? Tentar neutralizar o branco. Para poder botar uma corzinha. Exatamente. No ambiente. Uma coisa importante também em home office saudável, água. Na sua mesa de trabalho sempre precisa ter água, porque o cérebro não vai funcionar bem se você estiver desidratado, se você não tiver dando para ele o que ele precisa. Em primeiro lugar é a água, né? Nós somos mais de 75% de água no nosso corpo. E quando a gente sabe bem disso, quando a gente está focada num projeto, quando você está focada num trabalho, você esquece de levantar para beber água. Então, sempre do lado da nossa mesa de trabalho, precisa ter um copo com água, tá? Não, isso é verdade. E quanto mais... Isso é importante até para uma dica para o cliente, né? Porque às vezes o cliente não percebe isso
e quando vê tá desidratado, a gente fica desidratada, né? Realmente, assim, fica com preguiça. Ai, não, deixa eu terminar isso daqui, porque se eu não terminar isso aqui, eu vou perder o fio da meada ali do negócio. Então, eu não vou levantar e fica postergando, postergando. Quando você vê, já passou mais de horas sem beber água. Isso aí. Então, super Isso aí. importante também essa Então, dica. sempre do meu lado tem uma garrafinha. No carro eu tenho uma garrafinha que não pode ser de plástico, porque no carro vai tomar sol, viu, gente? E o plástico vai aquecendo, vai entregar benzeno para você beber ou outras coisas e não água pura. Né? Então, a garrafinha que ficar no carro tem que ser de vidro ou de metal, de aço inox de preferência. Mas do lado da sua mesa de trabalho pode ser qualquer tipo de garrafinha, copo, contanto que tenha água, sempre água. Esvaziou, olha aí o motivo para você levantar, esticar também e ir lá repor sua água. Um ponto também que você falou lá no artigo, na verdade, bem interessante, lá do Maturamente, que a gente não tocou aqui, que é o aroma também. O aroma e também a textura, né? Sim, inclusive, muitas pessoas, inclusive eu, adoram usar aromatizadores. Nós temos que ter em mente que o aromatizador, especialmente, só pode funcionar a frio. Nós devemos evitar aromatizadores a quente. Por quê? Porque quando você esquenta um óleo, haja visto óleo de cozinha, né? Haja visto óleo que frita o acarajé, como é o nome? Azeite dendê e outros que quando a gente esquenta, muda suas propriedades. Deixam de ser algo benéfico para ser algo venenoso. Assim acontece com os óleos essenciais, que também é uma outra dica importante. Comprem óleo essencial, nunca essência. O óleo essencial é extraído da planta e ele é natural, pelo menos as boas marcas são. A essência é uma química que quer imitar o óleo essencial. Então, aromatizador a frio e óleo essencial, jamais essência. E é muito interessante porque até o aroma também, ele vai também trazer uma produtividade ali para uma concentração para o ambiente, como a música, como o aroma, como todo o local, toda visual e também o tato, né? Sim. Também a textura que você se utiliza. Deixa eu botar aqui para descarregando. Tá 15%, estou com medo de descarregar. E não dá não isso. E aí, então, se você utilizasse a textura também nos remete a uma memória. Faz algo de bom e de ruim. Então, quando a gente tem um local onde você toca e sente agradável, então, assim, nós percebe o quanto cada detalhezinho, né, Soraya? Você com essas dicas aí maravilhosas, onde a gente está especificando cada pontinho desse, justamente para poder colaborar com outras pessoas, Sim. Poder contribuir com outras pessoas nesse momento que a gente está agora passando, e que nós sabemos que mais do que nunca o home office, o pessoal vem dizendo, é melhor fazer reunião pela internet mesmo, que é mais produtiva. Verdade. As pessoas não perdem muito tempo conversando coisas que não tem nada a ver. Verdade. Então, assim, mais do que nunca, o home office vai se tornar algo permanente, né, para muitas pessoas, outras não, que vão retornar, porque se vê pesquisas que tem pessoas que não conseguem trabalhar no home office, né? Não é a mesma coisa do que no seu local de trabalho, porque se dispersa, né? Tem outras questões. Então, mas assim, mais do que nunca, as pessoas vêm preparando os ambientes justamente para receber essa nova proposta que acontece no mundo agora. Então, eu não sei, acho que estamos quanto tempo já? Você está perto, né? Para depois não cair e dá tempo de eu gravar, que eu vi um dia que grava. Isso, e também vai isso e se cair não salva.
Sim, você travou aqui para mim. Você tenha... Tá ouvindo? Eu acho que por hoje tá legal, né? Por hoje já demos todas as dicas, né? Para as pessoas irem aí aperfeiçoando o seu trabalho, o seu local de trabalho e melhorando cada vez mais. Eu, assim, eu fico muito feliz da gente poder estar dividindo essa live, poder estar junto assim nesse momento, porque nós amamos, eu sei que você ama também, nós amamos o que fazemos, né? É algo gratificante, como eu disse no começo, contribuir com outras pessoas. A gente pergunta muito, como é que eu vou conseguir contribuir com as pessoas? Como é que eu posso contribuir com as pessoas? Então, beneficiando elas com um ambiente adequado. Já é, assim, uma excelente contribuição, né, para o planeta, para essa humanidade. Eu quero dizer que, inclusive, eu entendo que muitas pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, talvez esse assunto pela primeira vez, ficaram um pouco assustadas, porque são conceitos muito diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Mas, levando em consideração que nós somos, né, no Ocidente, nunca se levou muito em consideração a importância da natureza e de usá-la como modelo para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso trabalho, para a nossa produtividade. Se a gente começar a pensar um pouquinho nisso, é claro que não precisa resolver tudo de uma vez, mas só começar a absorver alguns conceitos diferentes e pensar fora da caixinha, né? Como está na moda agora falar. Quando a gente sai do usual, do que todo mundo faz, normalmente a gente tem muita chance de descobrir caminhos maravilhosos. E com certeza mais saudáveis. Com certeza, e é isso que todo mundo vem buscando, né? Quanto mais saudáveis estivermos, mais longevidade nós vamos ter. Isso aí. Então, assim, né, muita gratidão a você por ter aceitado o convite. Assim, eu fico muito feliz de podermos compartilhar esse momento. Muito, muito, muito. Soraya, se quiser deixar também mas tem lá no meu, eu coloquei, mas se quiser deixar esse seu WhatsApp, ou o seu WhatsApp se quiser também, mas o seu Instagram para as pessoas conhecerem seu trabalho também, poderem. Você trabalha aqui em Salvador, em qualquer lugar do mundo, né? E a arquitetura não tem limites, né? Qualquer lugar que você chamar. Com essa nova forma, a gente agora todo mundo está se reinventando, né? Já tinha algum tempo que eu fazia consultoria online, mas só para pessoas mais próximas, mais chegadas. Agora eu estou fazendo também consultoria online para todo mundo, como você acabou de dizer. Meu Instagram é arquiteta_Soraya Guimarães. Tá? E foi um prazer, Fabíola, você nem sabe como, estrear na internet, nas lives, através de você. Eu gosto muito de você. Estou começando a conhecer e admirar bastante o seu trabalho, de Roberto. Tenho gostado muito das suas lives. E espero que a gente possa ajudar muitas pessoas cada vez mais, dando essas dicas aí valiosas para que todos consigam ter mais qualidade de vida no seu ambiente. Gratidão. Gratidão também. Também quero agradecer também todos os ouvintes, todos as pessoas que tiveram aqui nesse momento, comentando. Eu vi várias pessoas assim elogiando seu trabalho. Eu sei que é um trabalho maravilhoso. E gratidão também a todo mundo. E na próxima segunda, às 9h, eu estarei de novo aqui, dando mais dicas. Tchau, um beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Gratidão. Boa noite, tchau.